Olá, meus queridos e amados irmãos em Cristo. Eu sou o pastor Fabiano Miller, da Igreja Luterana de Sorriso, e é um privilégio mais uma vez ter você junto comigo para este momento de culto ao nosso Santo e Triuno Deus. Um Deus que quer que vivamos na sua companhia e que sejamos gratos pelas bênçãos recebidas. Que Deus guarde, guie e abençoe a cada um de nós em mais este culto. Amém. Nós iniciamos este momento de culto em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Meus amados irmãos, somos convidados pelo nosso Deus a nos achegarmos a Ele e mostrarmos a condição pecadora que carregamos. Nós somos maus por natureza desde a nossa concepção e carregamos essa maldade, este pecado em nós por toda a nossa vida. E sabemos que se não fosse pela obra do Filho de Deus, estaríamos completamente perdidos e condenados ao inferno. Mas nós que temos a verdadeira fé, nós que confiamos na obra do Salvador Jesus, nós temos a garantia de que se confessarmos os nossos pecados e nos arrependermos verdadeiramente deles, recebemos da parte de Deus o perdão. Por isso convido você para nós confessarmos os nossos pecados. Gracioso e bom Deus, perante Ti nós nos achegamos neste momento de culto para pedir o Teu perdão por todos os pecados que nós cometemos. Queremos, Senhor, que com a Tua graça e com o Teu amor Tu estejas junto conosco, dando-nos o Teu perdão. Arrependemo-nos sinceramente de todos os erros que cometemos e queremos viver diferente da vida de pecado que viemos levando. Queremos viver a vida de santidade para a qual Tu nos justificou. Assim, Senhor, na Tua graça e no Teu amor, nós pedimos o Teu perdão. Meus amados, a quem de verdade em seu coração confessou, tenha certeza de que o perdão de Cristo é uma garantia que temos. E este perdão Ele quer anunciar a você. E Ele usa pastores, ministros da sua palavra, chamados e ordenados para, em nome e por ordem dele, trazer a você o perdão. E eu, como ministro da palavra, eu tenho o privilégio de dizer que os teus pecados foram perdoados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A leitura do Salmo para o nosso culto de hoje é o Salmo de número 111, onde a palavra de Deus diz: Aleluia! Na reunião do povo eu louvarei a Deus o Senhor com todo o meu coração, junto com os que lhe obedecem.
Como são maravilhosas as coisas que Ele faz! Todos os que se alegram por causa delas querem entendê-las. Em tudo o que Ele faz, há glória e grandeza. A sua fidelidade é eterna. O Senhor não nos deixa esquecer dos seus feitos maravilhosos. Ele é bom e tem muita misericórdia. Ele dá alimento aos que o temem e nunca se esquece a sua aliança. O Senhor mostrou o seu poder ao povo de Israel quando lhe deu as terras de outras nações. Ele é fiel e justo em tudo o que faz. Todos os seus mandamentos merecem confiança. Eles permanecem para sempre, pois se baseiam na verdade e na honestidade. Deus pôs o seu povo em liberdade e fez com ele uma aliança eterna. Ele é santo e poderoso. Para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Ele dá compreensão aos que obedecem aos seus mandamentos. Que o Senhor seja louvado para sempre. Amém. Até aqui a leitura dos Salmos, palavras do nosso Deus. Amém. A leitura do Santo Evangelho, que é a base da nossa mensagem para o culto de hoje, está em Lucas 17, do versículo 11 ao 19, onde a palavra de Deus diz: Jesus continuava viajando para Jerusalém e passou entre as regiões da Samaria e da Galileia. Quando estava entrando num povoado, 10 leprosos foram se encontrar com ele. Eles pararam de longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha pena de nós. Jesus os viu e disse: Vão e peçam aos sacerdotes que examinem vocês. Quando iam pelo caminho, eles foram curados. E quando um deles, que era samaritano, viu que estava curado, voltou louvando a Deus em voz alta. Ajoelhou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Jesus disse: Os homens que foram curados eram 10. Onde estão os outros 9? Porque somente este estrangeiro voltou para louvar a Deus? E Jesus disse a ele: Levante-se e vá. Você está curado, porque teve fé. Até aqui a leitura do Santo Evangelho, palavras do nosso Senhor. Amém. Nós vamos agora confessar a nossa fé com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno. No terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Através
Em nome de Cristo Jesus, o Senhor e Salvador de nossas vidas. Amém. Meus irmãos, nós vivemos tempos das famosas fake news. Não dá para acreditar em tudo que nós lemos, em tudo que nós vemos, em tudo que nós ouvimos. Mas essa semana eu li uma história em uma rede social que me chamou a atenção. A história conta que um mergulhador italiano que estava retornando para o seu barco, ele foi interrompido por um golfinho. E quando ele dá atenção ao animal que nadou até ele, ele percebe que o animal está indicando para ir junto ao fundo do mar. E ele segue aquele golfinho e ele percebe então que no fundo do mar está um outro golfinho preso em uma rede de pesca. E ele então pega uma faca, corta aquela rede e libera o outro golfinho. E com isso, aquele primeiro golfinho que tinha ido pedir ajuda, ele então se envolve ao redor do mergulhador como se estivesse o abraçando e agradecendo por ter salvo a sua companheira. Talvez seja uma história inventada, mas ela mostra a importância da gratidão. A gente sabe que infelizmente nem sempre as pessoas reagem assim. O ser humano ele é ingrato por natureza. E o Evangelho de hoje nos conta a história da cura de 10 leprosos e diz que apenas um deles voltou para agradecer. Nós temos outros textos nesse final de semana que acabaram não sendo lidos no nosso culto, mas nós temos no Antigo Testamento o exemplo de Ruth tomando uma decisão que mudou a sua vida. Nós temos o Salmo que foi lido que nos ensina que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E nós temos também uma leitura da Epístola de Paulo, onde ele nos revela que a fidelidade de Deus independe da nossa fidelidade. Este final de semana, todos os textos nos falam da misericórdia e do amor de Deus para conosco. E os textos nos convidam a uma vida de comunhão e fidelidade a Deus. É um convite para que vivamos na companhia de Jesus. Jesus ele estava caminhando em direção a Jerusalém, onde ele seria preso, condenado e morto. Ele se encaminha para o seu sacrifício, onde ele próprio se oferece pelos pecados de todas as pessoas. E nessa caminhada, Jesus ouve um pedido de socorro, um pedido que vem de pessoas aflitas, marginalizadas, pessoas que sofriam um tormento de uma terrível doença, a lepra, hoje é chamada de hanseníase. Uma doença contagiosa que faz com que o corpo vá se despedaçando lentamente. Mais do que a dor sentida no corpo, a lepra representava a exclusão da sociedade. As pessoas leprosas não podiam se aproximar dos outros. É por isso que de longe gritaram para Jesus para poderem chegar talvez um pouco mais perto do Mestre. Essas pessoas não podiam entrar nas cidades e ficavam confinadas em aldeias distantes das suas casas, longe dos seus familiares e principalmente longe da religião. Até 1986, também era esse o tratamento que era dado aqui no Brasil para esta doença. As pessoas eram enviadas para hospitais colônias e dali elas não saíam mais. A doença, então, que aqueles homens da nossa história do Evangelho hoje falam, estes homens que possuem essa terrível doença que maltratava o corpo, a vida social, mas principalmente o seu espiritual. Essa doença os afastava daquilo que era importante, e por isso o desespero, por isso o grito: Jesus, Mestre, tenha pena de nós. E Jesus, da sua grande misericórdia, ele não consegue ignorar o lamento dessas pessoas. Ele os cura milagrosamente. Ele os manda ir aos sacerdotes para que possam ser incluídos novamente na vida social, religiosa, retornarem para sua família. Porque, segundo a lei, somente os sacerdotes poderiam dizer se uma pessoa podia participar da vida de sociedade e participar do momento do culto na sinagoga. E enquanto eles se dirigiam aos sacerdotes, o milagre aconteceu. A doença que por tanto tempo os maltratava desapareceu. E na pressa em recuperar o tempo perdido, 9 destes 10 esquecem de Jesus. Eles não precisam mais dele. Apenas um volta para agradecer. Aquele que havia libertado eles daquela desgraça que acontecia em suas vidas. A gente percebe quanta ingratidão existe no coração das pessoas. Em um momento gritavam desesperados a Jesus e no outro esquecem completamente daquele que os salvou e vão embora. Ingratidão essa que também é bem comum nos nossos dias. Ingratidão que faz com que o corre-corre em que vivemos não nos dê tempo para lembrar de Deus. Ingratidão onde apenas lembramos de Deus quando um problema nos ameaça, ou ameaça a nossa família, ou talvez nossa posição social, a nossa posição na igreja, enfim. Não há tempo para agradecer, a gente só tem tempo para pedir a Deus. E assim como aqueles homens que estavam preocupados em buscar sua família, em reencontrar seus amigos, seu trabalho, retornar à sua vida,
Muitas vezes a preocupação com a nossa família, com os nossos amigos, com o nosso trabalho, nos impede de nos voltarmos a Deus e agradecer por tudo que Ele tem feito em nosso favor. Isso é o fruto da nossa ingratidão, porque lá no fundo nós pensamos que a gente talvez mereça tudo aquilo que a gente tem. Aqueles que não voltaram eram o povo de Israel, se consideravam merecedores das bênçãos do Deus Jeová. Para eles, Jesus não tinha feito nada mais do que a sua obrigação. Eles não sentiam necessidade de Deus, eles eram autossuficientes. E assim, nessa certeza e nessa garantia, eles seguem adiante a sua vida, sem confiar naquele que estava ali para lhes dar a salvação. Quantos cristãos pensam dessa forma? Quantos não têm tempo para Deus porque pensam tudo que têm, que conquistaram foi seu próprio esforço, e se Deus fez alguma coisa, Ele não fez mais que a obrigação. E mesmo de maneira inconsciente, eu tenho certeza que muitos pensam assim. Mas se pensarmos assim também, perderemos a maior bênção que Deus pode nos dar, a sua companhia. De todos os que foram curados por Jesus, apenas um pôde tocar nele. Apenas um foi abraçado, apenas um ouviu a voz amiga de Jesus. E somente recebe esta bênção maravilhosa aqueles que vivem na companhia de Cristo. Porque Jesus conhece as nossas dificuldades. Ele sabe o que é sofrer. Porque tudo o que nós sofremos, Ele também sofreu. E é por isso que Ele não fica alheio às dores que nós sentimos. E quando pedimos o seu auxílio, Ele nos ouve. Assim como ouviu os homens que gritaram em desespero. E em momento algum Jesus nos ignora. É por isso que Paulo diz que se não formos fiéis, Cristo continuará sendo fiel. E Deus, Ele abençoa todas as pessoas, não porque mereçam, mas porque o seu amor é maior do que os erros que nós cometemos. Aqueles homens talvez não mereciam a cura, mas Jesus concedeu, porque o amor de Deus é incondicional. É o amor de Deus que faz o sol brilhar dia após dia. É o amor de Deus que faz com que a graça de Deus venha sobre nós, mesmo que a maioria dos homens não se preocupe com isso. É a graça e a misericórdia de Deus que faz chover, apesar da ingratidão das pessoas. E nós poderíamos enumerar tantas outras bênçãos que Deus concede a todos nós. E isso Ele faz unicamente porque é misericordioso, no seu amor e na sua vontade. Deus, Ele prometeu cuidar de nós, e Ele vai fazer isso até o último dia. Deus nunca deixará de ser fiel à sua promessa, mesmo que nós não mereçamos, mesmo que nós não reconheçamos. Mas não é só isso. Deus, além de nos cuidar, Ele quer fazer a diferença na nossa vida. Ele quer a nossa companhia. Ele curou aqueles 10 homens como tantos outros curou desde todos os tempos. Mas para aquele que volta a Jesus, Ele dá muito mais. Jesus se revela um amigo e um salvador. Com certeza aquele homem então que foi curado da lepra e voltou para agradecer, ele acabou morrendo, como todos. Mas ele morreu com a promessa de Cristo e das palavras: a tua fé te salvou. Somente ele entre os 10 ouviu aquilo. Somente ele, dentre todos os que foram curados, carregou essa certeza. Ele que não era do povo de Deus, ele que era um samaritano, um ex-leproso, recebeu a esperança da vida eterna, da salvação e da amizade de Cristo. E Jesus assim também quer estar ao seu lado, um companheiro fiel que está pronto para te ajudar, para enxugar as tuas lágrimas e para te levar para o céu. Deus, Ele quer que nós vivamos com Ele para que possamos ser abraçados como aquele samaritano foi, para que sejamos confortados como aquele homem foi e que tenhamos também a orientação a cada dia para tomarmos as melhores decisões e para que a nossa vida seja verdadeiramente uma bênção de Cristo em nós e de nós levando Cristo a outros. É por isso que Deus te convida para conversar. Ele quer que você fale através da oração com Ele. Ele quer falar a ti por meio da sua palavra. Ele quer te fortalecer por meio do seu santo sacramento. E aquele então que vive na companhia de Jesus, ele precisa lembrar que ele está na companhia sempre constante do seu Salvador. Ora e medita naquele que lhe salvou. Deus, na palavra, no perdão, no batismo, na Santa Ceia, Ele chega bem pertinho de nós e Ele diz aquilo que Ele falou para o samaritano: a tua fé te salvou. Assim, meus queridos irmãos, busquemos sempre esta fé em Cristo Jesus. Busquemos a sua companhia. Vamos parar um pouquinho com o corre-corre da vida e vamos ouvir o que Deus tem a nos dizer. Vamos ser gratos a Deus. Não vamos ser como aqueles 9 que não tiveram tempo para Jesus e perderam uma bênção ainda maior. Mas vamos deixar Deus ser Deus na nossa vida e caminhar ao seu lado até o final. Com certeza a nossa vida, o nosso trabalho e a nossa família serão muito mais felizes e abençoados.
Com Jesus nós nunca estamos sozinhos, porque Ele é a fiel promessa. E a promessa que Ele nos dá é essa: estarei com vocês todos os dias até o final dos tempos, até a consumação dos séculos. Que nessa certeza Deus guarde, guie e abençoe a todos nós. Vivamos na certeza da garantia da presença de Cristo e sejamos gratos a isso, sempre em nosso viver. Amém. Nós vamos falar com Deus em oração. Santo e amoroso Senhor nosso Deus, queremos louvar e agradecer a Ti por mais este momento de culto, por mais este momento da Tua Palavra, por mais este momento onde o meio da graça vem nos fortalecer a fé. Que estejamos, Senhor, sempre firmes nessa fé, porque é esta fé que nos salva. É esta fé que nos leva a reconhecer a Ti como Senhor de nossas vidas. Esta fé é o maior milagre que Tu podes nos fazer. A gente precisa de curas físicas, mas principalmente da cura espiritual. E Tu a fizeste por meio da Tua obra redentora em nosso lugar. Obrigado, Senhor, por nos tornar Teus filhos por meio da fé. E esta fé que nos salva é a fé que também queremos transmitir aos outros. É esta fé que queremos fazer com que nos acheguemos sempre diante de Ti, ó Deus, também para agradecer. Esta fé é o que faz com que em nossas vidas não percamos o tempo indo atrás de outras coisas, mas que valorizemos o tempo e voltemos sempre a agradecer a Ti, ó Senhor, por ser o Salvador e fazer este grande milagre em nosso viver. Guarde-nos nessa graça e nessa misericórdia em todos os momentos. Olhe, Senhor, para a necessidade de cada um, e assim como Tu curaste aqueles 10 leprosos, que Tu possa também interceder na vida de cada pessoa e atender-lhes conforme a necessidade de cada um, logicamente, sempre de acordo com o Teu santo querer. Guarde-os nessa certeza e nessa confiança, ó Deus. Olhe pela nossa Igreja Luterana, olhe pelas pregações, doutrinas e ensinos que fazemos. Olhe, Senhor, com carinho para os pastores e missionários. Olhe para as nossas lideranças. Abençoe todos aqueles que trabalham pelo crescimento do Teu reino através dessa igreja. Abençoe também a Igreja Luterana aqui de Sorriso, cada um de seus membros, e também a mim enquanto pastor, para continuar pregando e anunciando
o Evangelho verdadeiro e Cristo para todos aqui neste lugar. Que assim o Senhor abençoe-nos e receba a nossa oração. É por Cristo, o Salvador, que oramos. Amém. E queremos também, meus amados irmãos, orar a oração que Jesus nos ensinou, o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Assim, meus amados irmãos, chegamos ao momento final do culto e quero estender a você também a bênção do Senhor. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam guiando e abençoando você e o seu viver, hoje e sempre. Amém. Agradecemos a sua participação conosco no culto, pedimos que você possa curtir e compartilhar para que mais pessoas também tenham acesso a este momento devocional junto a Deus. Nós lembramos que se você tem o desejo de fazer uma oferta de gratidão para este trabalho que é feito aqui na Igreja Luterana de Sorriso, o número para os dados bancários, o número para o Pix, se você assim o desejar fazer, também estão na descrição do vídeo, bem como também as atividades que estão acontecendo na congregação Bom Jesus aqui em Sorriso, no Mato Grosso. Nós sempre lembramos a importância de que você é o responsável por este momento acontecer. O trabalho que fazemos é para você. E que Deus possa então continuar abençoando o teu viver e abençoar o trabalho de nossa igreja. Que Deus abençoe a todos nós em mais essa semana. Amém. Todos os dias está comigo, é a promessa que revelou, e pelo seu poder salvo estou. Suas palavras que me guardarão e me livrarão da perdição, e hoje vivo na presença do Senhor, rendo graças ao Senhor, porque me salvou, com Ele não temo mal. Minha vida